Pai do Senhor a todos, bom dia. Nesta oportunidade eu também queria compartilhar uma palavra com todos que podem me ouvir e me ver, que se encontra no livro de Atos, capítulo de número 6 e o verso de número 8, onde a Bíblia diz assim: E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Eu queria nesta oportunidade falar acerca da vida deste grande homem de Deus que nos deixou um legado e que nos ensina grandes lições através de sua vida. Na carta aos Hebreus, o autor ele fala, no capítulo 6, que nós devemos ser imitadores daqueles que pela fé e paciência herdam as promessas. Estevão era alguém que, sim, nós poderemos ver a sua vida e se espelhar naquilo que ele foi e procurar imitá-lo, aquilo que ele fez. As lições da vida de Estevão, particularmente para mim, são inspiradoras. E eu queria, nesta oportunidade, compartilhar algumas delas aqui. Primeira coisa que eu aprendo com Estevão é que em Atos, capítulo de número 6, quando se é instituído os diáconos da igreja, nós vemos que Estevão estava no meio dos que foram instituídos. E para se escolher um diácono, era necessário que eles tivessem pelo menos 3 qualidades. Primeira, que eles fossem cheios do Espírito Santo, que eles fossem de boa reputação e que eles fossem cheios de sabedoria. Está escrito aqui em Atos, capítulo de número 6, versículo de número 3, onde a Bíblia diz assim: Escolhei, pois, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Ou seja, Estevão era alguém que tinha boa reputação. Estevão era alguém que era cheio do Espírito. Estevão era alguém que tinha sabedoria. E se tem algo que o crente deve buscar a ter, é esses requisitos também. Principalmente quando se relaciona à obra de Deus. Para se fazer a obra de Deus é necessário que aquele que quer se engajar tenha os requisitos que Estevão tinha. É necessário que ele tenha boa reputação, que ele não dê mau testemunho, que ele seja verdadeiramente uma luz brilhando diante dos homens. Porque o testemunho, meu amado, assim como ele atrai, o mau testemunho, ele afasta as pessoas de Deus. O outro requisito era que ele era cheio do Espírito Santo. Na verdade, aqui se está se referindo ao batismo no Espírito. Para se escolher alguém como diácono, era necessário que ele fosse batizado no Espírito Santo. E alguém que quer também fazer a obra de Deus, é necessário que ele também seja cheio do Espírito. Jesus disse aos discípulos, em Lucas capítulo 22, que eles ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Não era questão de escolha, meu amado, era questão de necessidade. Quando Jesus diz até, eu vejo que é uma necessidade. Aquele que quer fazer a obra de Deus, ele deve primeiro ser cheio do Espírito Santo. E a outra qualidade de Estevão é que ele era alguém que tinha sabedoria. Da mesma forma, aquele que quer fazer a obra de Deus, é necessário que ele tenha sabedoria para usar as palavras certas na hora certa, as pessoas certas. Jesus fez muito isso. Muitas das vezes ele pregava duro contra os fariseus, chamava-os de hipócritas, chamava-os de vários adjetivos ali pesados a eles. Mas quando ele se dirigia ao pecador, muitas das vezes a palavra dele era: nem eu te condeno. Muitas das vezes a palavra era: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus ele usava a palavra certa na hora certa, as pessoas certas, e isso é sabedoria. Outra coisa que eu aprendo com Estevão é que Estevão era alguém que não se limitou a exercer a função a qual ele tinha sido escolhido como diácono. O diácono era para eles apenas cuidar das viúvas que estavam sendo esquecidas. Mas a Bíblia vai falar que Estevão pregou a palavra. Estevão fez prodígios e sinais entre o povo. Ou seja, Estevão não se limitou apenas a cuidar das viúvas como ele havia sido escolhido para fazer.
Porque Estevão entendeu algo que a igreja precisa entender. Que quando Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, aquela ordem ali não é apenas para os evangelistas, ou para pastores, ou para um grupo específico dentro da igreja. Aquela ordem é para toda a igreja, é para todos os crentes. Estevão entendeu isso. Outra coisa que eu aprendo com Estevão, meu amado, e isso para mim é inspirador, é que Estevão era alguém de coragem. Estevão foi aquele que evangelizou, o homem mais temido da sua época. Estevão foi aquele que evangelizou o homem que odiava a igreja, odiava os crentes, que invadia as casas dos crentes e arrastava-os de lá para serem presos. Um homem chamado Saulo de Tarso. Nós vemos que quando Jesus fala a Ananias para ele ir orar por Saulo, Ananias demonstra ali um certo receio, dizendo ele, Senhor, muito eu tenho ouvido falar dos males que esse homem tem feito aos teus filhos. Mas Estevão não teve medo. Estevão não teve receio. Estevão pregou a palavra porque Estevão sabia que uma palavra de um crente cheio do Espírito poderia sim quebrantar o coração daquele homem. E foi isso que Estevão fez. Pregou a palavra, tinha ele a oportunidade de se defender para não morrer, mas não fez. Preferiu pregar a palavra, preferiu aproveitar a oportunidade e pregou a palavra com poder. E nós vemos que mais à frente resultou na conversão de Saulo. Eu creio, meu amado, que Jesus na estrada de Damasco, ele apareceu apenas para fazer o apelo. Mas quem ganhou a alma de Saulo foi Estevão com aquela pregação. E nós vemos que hoje, se um crente que ele quer se engajar na obra de Deus, fazer a obra de Deus, é necessário que ele tenha coragem. Coragem de pregar a palavra, coragem de ir atrás daqueles que ninguém tem coragem. Nós lembremos de David Wilkerson, que foi enviado a evangelizar as gangues ali dos Estados Unidos e ganhou muitos deles para Jesus. E todo crente, meu amado, que quer fazer a obra de Deus, é necessário que ele tenha isso, coragem. Nós vivemos num tempo onde muitos, infelizmente, mostraram-se nesta pandemia que não têm esta coragem. Nós vivemos num tempo onde as facções criminosas têm cada vez mais imposto as suas leis. E nós vemos que muitas das vezes não há quem vá atrás destes. Nós vemos que muitas das vezes há receio, há medo de sua morte. Mas que nós possamos ser como Estevão. Ter coragem de ir, ter coragem de pregar, ter coragem de ir atrás daqueles que ninguém tem coragem. Porque muitas das vezes, meu amado, assim como aconteceu com Estevão, é necessário que você ganhe apenas esse. E esse será responsável por trazer muitos outros para Jesus. Que possamos ver e se inspirar na vida de Estevão e procurar ser como ele foi. Um crente cheio do Espírito Santo, cheio de poder e que fazia grandes maravilhas para o Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos.